Você sabia que o Quebec está em busca de trabalhadores qualificados para imigrar e trabalhar no Canadá? Esse é o PRTQ, que é um programa de imigração que busca atrair trabalhadores qualificados para morar na província de Quebec, no Canadá. Esse programa é um pouco diferente dos outros, né? Ele dá pontos para quem tem filhos, por exemplo, né? A aplicação é totalmente gratuita, né? Você não paga nenhuma taxa. No site, né, fala também que você não precisa anexar nenhum documento, né, para fazer essa aplicação de interesse, né, de migrar por esse programa. Tanto a comprovação de documentos quanto pagar alguma taxa para a aplicação será feita somente, né, se eles te chamarem mesmo para imigrar, né. Então não custa literalmente nada, né, para você aplicar para esse programa, né, entrar nesse banco de candidatos e somente, né, se a província tiver interesse no seu perfil e te chamar para imigrar, aí sim você precisará, né, anexar alguns documentos com a sua aplicação da residência permanente, né, além de pagar provavelmente alguma taxa para aplicar, né, de fato para a residência. Então hoje eu vou mostrar todos os detalhes sobre esse programa para você, né, como você sabe se seria elegível ou não esse programa, né, quantos pontos o seu perfil faria, né, para você fazer uma simulação antes de criar a sua aplicação. Vou mostrar também a pontuação das rodadas anteriores, né, e a gente vai ver que nem todas as rodadas foram baseadas em pontos, né, então por isso que é um programa interessante de você criar o perfil, mesmo não tendo, né, uma pontuação desejável, e depois, né, caso você melhore o seu perfil, você estude francês, por exemplo, e melhore o seu nível no idioma, ou caso você estude inglês também, você ganha mais pontos, a gente vai ver com detalhes aí como que funciona esse programa. Então, você vai entrar aqui no site do Quebec, né? Você vai rolar aqui embaixo em Immigration, imigrar permanentemente para Quebec, imigração para Skilled Workers, é essa opção aqui, ó, Regular Skilled Worker Program. Aqui o site ele tá em inglês, né? Posso trocar para francês. No caso aqui eu vou traduzir para português para ficar mais fácil, né? Para explicar. Então aqui a gente vai clicar nesse sobre o programa, né? E aqui explica um pouco sobre o programa, né? Que esse programa é para você que deseja migrar para o Quebec, né? Permanentemente para poder trabalhar, né? Dá uma breve explicação, né, alguns fatores que são considerados aqui. Até o Quebec ele valoriza, né, quem tem filhos, né, então crianças dão pontos, né. Não é obrigatório ter filho nem ser casado, mas acaba, né, a presença de crianças, por exemplo, acaba dando pontos, né. E o cônjuge também ele pode, dependendo da qualificação dele, também somar pontos na aplicação. Então, esse segundo link aqui para preencher, né, a manifestação de interesse para emigrar para o Quebec. Então, é um formulário, né, que você vai preencher mostrando que você tem interesse, né. Ele fala aqui que nenhum documento é necessário nesse estágio, então você vai manifestar o interesse, né, preenchendo algumas informações em um formulário de forma gratuita, né, você não vai precisar pagar nada, e nesse momento você não vai precisar anexar nenhum documento, né, por isso que ele fala que não precisa de nenhum documento nesse estágio, né. Agora, caso você seja chamado, daí sim você vai precisar, né, anexar alguns documentos, vai precisar da prova de idioma, vai precisar também do seu ECA, que é a sua equivalência de diploma, né, para saber qual é o seu nível educacional. Mas nesse momento não é necessário. Ele frisa aqui que não precisa contratar ninguém, né, para fazer esse preenchimento. Você pode você mesmo preencher, né, mas você também pode usar um consultor de imigração, né, se achar necessário, mas é possível fazer sozinho. Das condições: ter 18 anos, pretender morar em Quebec e trabalhar em Quebec. E é válido por 1 ano. Depois de 1 ano, caso você não seja chamado, né, você não pode estender ou renovar, né, mas você pode enviar um novo, né. Então você teria que fazer o preenchimento do formulário novamente, caso você queira continuar participando e não tenha sido chamado dentro de 1 ano. Aqui ele fala as informações que vai precisar fornecer aqui, né. Como que você faz para aplicar, né? Você vai precisar completar uma manifestação de interesse, né, que é o preenchimento de um formulário. E para fazer isso, você deve criar uma conta, né, através dessa plataforma aqui, que é o Arrima, tá? Ele é todo em francês, né, pessoal, porque o Quebec é uma província que fala, né, francês, né, por mais que tenha algumas empresas que falam inglês lá, a língua de lá é o francês. Eu não vou criar a conta aqui, tá? Mas só para falar para vocês, essa plataforma ela é parecida com o Express Entry, né, que a gente tem
o Canadá todo, só que ela é exclusiva para Quebec, tá? Vocês podem ver alguns vídeos de ajuda aqui, caso seja necessário, né? Onde ele tem vários vídeos aqui que explica como criar um perfil, como modificar um perfil. Então aqui você consegue tirar todas as suas dúvidas, né? Tem bastante material, mas você cria aqui, né? Similar com o Express Entry e faz o preenchimento. É assim que você cria, né, a manifestação de interesse no programa. E ele fala que lá, né, tem a opção também de aceitar ser conectado a um empregador, né? Então você pode deixar o seu perfil visível para as empresas, né, que têm interesse em contratar, né, alguém que esteja lá dentro da plataforma. Assim você aumenta suas chances, né, de receber uma oferta de emprego ainda estando no Brasil, por exemplo, né, ou em outro país. Se algum daqueles empregadores, né, se interessar pelo seu perfil. Dessa maneira também você ganha mais pontos, né? Aqui no terceiro link ele explica, né, o que acontece depois que você cria o perfil ali naquela plataforma que é o Arrima, né? E ele fala, né, um pouco sobre a pontuação, né? Porque uma vez que você cria o perfil lá, você vai ter uma pontuação, quais os critérios que ele considera, né, para dar essa pontuação. Critérios também do cônjuge, né, que também ele tendo, né, por exemplo, conhecimento em francês e algumas outras coisas também é pontuado mais. Também dependendo da sua profissão, né, pode pontuar mais. E daí aqui tem uma coisa muito interessante, que é essa ferramenta de autoavaliação. Aqui, pessoal, vocês conseguem calcular quantos pontos vocês vão ter. Então, é interessante fazer esse cálculo, tá? Para saber a pontuação de vocês antes de fato criar o perfil lá, né? Então, vocês clicam lá em começar. Aqui está tudo em francês, né? Eu não sei se eu vou conseguir traduzir aqui para português. Eu consegui traduzir para português. Aqui é uma ferramenta para saber quantos pontos, né, você vai fazer. Então aqui em cima ele vai mostrando conforme você for concluindo, né? Aqui 1.300 seria o máximo de pontuação possível, né? E aqui em cima ele vai calcular a sua pontuação conforme você for preenchendo. Então vamos preencher aqui Estado Civil. Vou colocar casado. Cônjuge irá apoiá-lo no projeto de migração para Quebec? Sim. Qual a sua idade? Vamos colocar aqui 32 anos. Nível de ensino mais elevado. No meu caso, né, com a minha equivalência de diploma, ele deu 3 anos. Né? Eu fiz um tecnólogo, mas ele deu 3 anos. Então vamos colocar 3 anos aqui. Encontre uma área de educação associada ao seu diploma mais alto na lista a seguir. Aqui ele tem uma lista, tá, pessoal? Aqui está tudo em francês, né? Mas onde você vai ver seu nível educacional aqui no que se encaixa. Aqui a gente pode ver que dependendo da seção, né, que ele se encaixa, ganha mais ou menos pontos, né? Então aqui seria para aplicante principal 12 pontos e o cônjuge, né, 4, por exemplo, né? Se a gente for descendo mais, a gente percebe que vai diminuindo aqui, né? Eu não vou procurar aqui qual que é a minha, tá? Eu vou colocar qualquer uma aqui, pode ser seção B. Vou dar um continuar. A gente pode perceber aqui, né, que ele vai aumentando a nota, né? Então já deu uma aumentada aqui para 208. Aqui ele fala, né, nível educacional obtido em Quebec, né? No meu caso não tenho, né? Então, se eu não me engano, é essa opção aqui que não tenho, né, diploma no Quebec. Nível de escolaridade mais elevado pelo cônjuge, né? Colocar essa graduação de 2 anos aqui. Daí aqui também do cônjuge em Quebec, né? O nível educacional, no caso, ele não obteve nenhum diploma em Quebec. Aqui ele fala para colocar a quantidade de experiência profissional, né? Considerando 30 horas por semana, né? Nos últimos 5 anos, né? Mas ele quer saber quantos meses. Então não é a quantidade de anos aqui, né? Que se a gente clica em informação, ele tem uma explicação aqui como que pode calcular, né? Para um estrangeiro que trabalhou 10 horas por semana durante 2 anos, equivale a um tempo inteiro de 8 meses. Porque no caso foram 2 anos, né? Ele considera 30 como tempo integral, né? Então, nesse caso, mesmo sendo 2 anos, como a pessoa trabalhou só 10 horas por semana, né? É equivalente a 8 meses. Então tem que fazer mais ou menos essa conta aqui. Eu até queria ver qual que é o número máximo, que ele já me disse que é 60. Eu vou colocar como se fossem 60 meses, né? Porque no meu caso eu teria mais do que isso de experiência. Então vou dar um continuar. Até tô vendo que ele não tá mudando aqui. Eu não sei se é porque eu fiz essa tradução, tá, pessoal? Tentem fazer em francês, tá? Eu coloquei aqui, eu acabei colocando aqui em português para facilitar, porque eu não sei francês, mas se possível façam em francês para garantir que vai estar certinho ali. Aqui ele pede na experiência, no caso em Quebec, né, para quem já trabalhou em Quebec, no meu caso é 0. E aqui ele tem uma opção, né,
para quem já trabalhou no Canadá, né? Então, meses de experiência você adquiriu no resto do Canadá nos últimos 5 anos, né? Vamos dizer que eu não tivesse também nenhuma experiência. Você está atualmente empregado, né? Então, você responde aqui. E aqui ele pede, né, qual que é o seu NOC, né? Daí até ele indica aqui qual que é o link para você encontrar o seu NOC, né? Então ele vem, né, para a página aqui. Eu tentei pegar o de 2021, mas eu acho que o site do Quebec ainda está com a versão de 2016, porque não cabe 5 caracteres aqui, só 4. Então provavelmente ainda está com a versão de 2016. Eu tinha ouvido falar nisso, mas eu não tinha certeza se ainda era válido. Então no meu caso, 2174 aqui. Aí aqui em cima é do cônjuge, né? Experiência profissional dele, considerando 30 horas semanais, vamos dizer que 36 meses ou mais. Tem uma oferta de emprego, no caso, está falando do cônjuge aqui, vamos dizer que não. Até não sei se ele está mostrando certo aqui, tá, pessoal? Porque eu traduzi para o português, então façam em francês, né? Se ele está mostrando essa contagem certa e a contagem da pontuação certa aqui, né? Então tentem fazer em francês, né? Nem que vocês abram um Google Tradutor e copiem aqui, né? Que daí pelo menos não vai estar mudando o idioma da página, a gente sabe que vai estar mais certo. Você fez algum teste francês nos últimos 2 anos? Aqui nesse caso, né, ele pergunta sobre o teste de francês, né? Sendo que lá atrás ele falou que não precisava, né, de nada ali, né, de nenhum documento, nem nada. Mas se você não tiver o teste de francês, fica difícil, né, você saber o seu nível no idioma, né? Então você pode colocar que não aqui, né? Mas caso você tenha feito, né, ele vai perguntar aqui qual que é a sua compreensão oral em francês, né? Então o ideal é que você tenha feito, né, para você ter certeza da nota que você teria, né? Claro que você tem a opção aqui como é só uma simulação, né? Vamos supor que você não tenha feito o teste, mas você sabe que você é B1 em francês. Então você vem aqui e preenche para saber a nota que você tiraria, né? Então aqui ele tem, né, todas as habilidades, compreensão escrita. Você fez algum teste de inglês nos últimos 2 anos? Vamos dizer que sim também. Colocar qualquer nota aqui, tá, pessoal? Mas vocês prestem atenção quando vocês estiverem fazendo para selecionar de forma correta, né? E aqui ele pergunta se o cônjuge fez, né? Também algum teste, vamos dizer que não, né? Pergunta se o cônjuge tem alguma dessas qualificações educacionais, né? No caso aqui um bacharel da França, um certificado secundário da Bélgica ou da Suíça, francófona. Caso a pessoa tenha, né, ela vai ganhar mais pontos, então vou dizer que não. Ó, aqui até ele modificou aqui a minha pontuação aqui em cima. Eu acho que por estar mesmo em português ele estava fazendo alguma bagunça com os pontos, né? Então ele deu aqui a minha pontuação, até eu achava que a minha pontuação ia ser bem menor, mas tá certo que eu preenchi que eu tinha alguma pontuação em francês, sendo que eu não sei falar francês, né? Mas aqui ele mostra, né, quanto que você tirou de cada habilidade, né? De idade eu fiz 95 de 110, por exemplo, que a oferta de emprego, né? No caso eu coloquei que não tinha, então eu fiz 0 de 380, mas a gente ia ver quanto que vale uma oferta de emprego. Uma vez que você faça a aplicação de interesse lá no Arrima, né, que eu mostrei aqui, né, aqui que você envia, né, a sua solicitação de interesse, você tem a opção lá de deixar, né, o seu perfil visível para algum empregador. Então, caso alguém entre em contato e te ofereça uma oferta de emprego, você já aumenta a sua pontuação aqui. E o que que a gente faz sabendo a pontuação aqui, né? Como é que eu sei se a minha pontuação é boa ou não, né? Você volta aqui no site, né, que a gente estava aqui do Quebec, fala do programa, né? E rolando aqui para baixo, né, nesse terceiro link aqui, né, ele mostra na lista de convites anteriores, né? Então o último convite foi dia 27 de junho. No caso de 27 de junho, né, foram convidadas pessoas que tinham esse critério, elas tinham nível 7 ou superior em francês, né, no caso o CLB 7, né, e tiveram uma pontuação igual ou superior a 581 pontos, né. Mas também chamaram as pessoas com esses critérios aqui, nível 7 em francês e com uma job offer, né, para esse território aqui. Então a gente pode ver que nem sempre os pontos aqui são levados em consideração, né? Nesse caso aqui não foram, né? O segundo caso. Se a gente for expandindo, né, outras. Aqui no dia 11 de abril de 2024, a gente pode ver que foram chamadas pessoas com nível 7 ou superior de francês, a ocupação delas, né, o trabalho delas era em alguma dessas profissões aqui, e elas tiveram 536 pontos ou mais.
E nesse outro caso aqui, também nível 7 ou superior, alguma dessas ocupações, mas a pontuação de 606. Então a gente pode ver que vale a pena ter o perfil lá, porque não é sempre a pontuação que conta, né? Como eu mostrei aqui nesse primeiro caso, né? Que foi o caso mais recente. Não contou aqui, no caso, se a pessoa tinha uma job offer, não foi contado a pontuação, né? E aqui nesse caso que foi, né? Tendo 7 em francês e essa pontuação, pessoas foram chamadas para imigrar, né? E aqui em cima ele mostra quantas pessoas foram chamadas para imigrar para Quebec. Uma coisa que eu percebi é que na simulação ali de pontos, né, para a gente saber quantos pontos a gente faria, eu não me recordo ali de terem perguntado a questão de filhos, né, mas eu sei que filhos dá sim mais pontos se a pessoa tem filhos, né, dependendo da idade ganha mais ou menos pontos, mas no geral pessoas com filhos ganham pontos. E não foi perguntado ali, mas provavelmente fazendo a aplicação completa, né, pelo sistema do Arrima, esse sistema aqui, vai ter algum momento que vai perguntar ali se você tem filhos e a idade, né, para poder fazer o cálculo dos pontos certinho, né. Talvez aqui por ser uma simulação, né, ele não considerou, né. Lembrando que essa aplicação, né, de interesse ela é gratuita, né, então você não vai pagar nada, né, para registrar o seu perfil lá. Você vai precisar pagar caso for chamado para aplicar para residência permanente, né, daí vai ter uma taxa. Então, caso você seja chamado, né, para aplicar para residência permanente, aqui, ó, nesse quarto link aqui mais embaixo ele fala, né, o custo, né, mas isso é só, né, se você for chamado, você vai precisar pagar esse valor aqui, né, para submeter a aplicação. Ele fala que você tem 30 dias, né, para enviar essa aplicação, né, e pagar, né. Então, em algum momento ele fala também que não precisa de documentos, né, anexar nenhum documento na aplicação de interesse, né, mas eu aconselho você a ter a equivalência de diploma, né, e ter também a prova de proficiência de inglês para poder marcar lá as opções mais corretamente, né, até porque uma vez que você seja selecionado, né, eles vão pedir para você enviar, né, a sua prova de idioma, a sua equivalência de diploma com a aplicação da residência permanente. Então é importante já ter para que não tenha nenhum atraso, né, alguma coisa assim, que demore muito até você fazer, né, ou que tenha alguma má interpretação ali, vamos supor, você acha que você é B1 em francês, mas na verdade, depois da prova, você descobre que você é um A2, então isso já vai impactar na aplicação, né, você ficaria com menos pontos e talvez não ficaria com uma aplicação válida, né, se fosse chamado e tivesse com a nota diferente do que você colocou lá, né, inicialmente. Então eu acredito que é importante já ter, né, essas questões e já ter no ECA e a prova de idioma, né, você lembrando que você pode aplicar para outros programas de migração, né. Então eu aconselho, né, você ter, né, já isso antes de aplicar de fato, né, para o Arrima, né, que seria essa plataforma aqui. Claro que para fazer só esse cálculo de pontos você não precisa, né, pessoal? Você não precisa ter, né, a prova e a equivalência de diploma, né? Mas para fazer mesmo a aplicação aqui, eu aconselho a já ter, né? Apesar que ele fala lá que nesse momento não precisa de nenhum documento, né? Mas se fosse eu preferiria ter para poder garantir, né? Outra maneira de vir para o Canadá é através de uma oferta de emprego, né, vindo contra um visto de trabalho para o Canadá. Vou deixar aqui do lado um vídeo onde explico como que você pode, né, conseguir vir através de uma oferta de emprego. E também vou deixar aqui desse outro lado um outro vídeo aí que eu acho que você vai gostar de assistir. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até mais.